E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade ao nosso conteúdo. Bom, eu percebi que estava faltando alguns vídeos, outros eu já tinha gravado certos assuntos de geometria analítica. Para quem não sabe, eu já tenho uma série completa de geometria analítica aí no canal, porém não estava de uma forma que eu gostava muito e que eu estava entendendo, que eu mesmo trouxe sem entender alguns conceitos. Como assim sem entender alguns conceitos? Eu não estava tendo liberdade, eu não lembrava de alguns conceitos, confundia uns com os outros e agora eu aprendi conceitos fundamentais, pois com as notas de aula do professor Plínio, disponibilizado gratuitamente aí pela USP, no site da Unicamp USP. E esse professor é muito bom e as notas de aula dele são maravilhosas, tem definição por definição e você consegue construir toda uma abstração matemática. Bom, eu tinha gravado, no caso, um vídeo falando sobre a definição do que é um vetor e a gente construiu toda essa ideia do que é um vetor, que nada mais é do que um representante de classe de equipolência de um dado segmento orientado. Ou seja, de um dado segmento orientado não, né? É um representante de classe de equipolência. Isso é o que é um vetor, né? A gente definiu o que seria todas essas palavras que eu acabei de dizer e a gente construiu então o conceito de vetor. Mas agora a gente não sabe, eu percebi que eu já tinha pulado para outro conteúdo sem falar como opera com vetores, assumindo que vocês já sabem operar com vetores. Porém, como para a série ficar completa, né, essa série que é de preferência uma série mais formal, mais formalizada, meu canal é assim, eu não trago tanto exercício, porém eu vou fazer depois, aguardar um tempinho, vou gravar vídeos só resolvendo exercícios para o canal, tanto do Guidorize para a série de cálculo que eu fiz, né, para quem não sabe a série de cálculo está completa, e para a série de GA pelo Alfredo Steinbert, tá? Bom, as nossas de aula realmente elas só trazem exemplos e alguns exercícios, mas são poucos. Talvez os traga aqui depois de dizer toda a teoria. Bom, operações com vetores. Então aqui a gente vai começar definindo. Nesse caso, eu não vou escrever o que está aqui, vou assumir que vocês sabem, pois disso você trabalha lá quando vai estudar funções, que é o primeiro conteúdo de matemática básica, no sentido de sem falar sobre álgebra, né? Supondo que você sabe álgebra, esse é o primeiro conteúdo de matemática básica que você vê nos livros. Qual conteúdo é esse? O plano cartesiano. No caso, todo mundo sabe que é um plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais do que ser uma representação gráfica, onde eu represento pontos com referidas coordenadas. Coordenadas estas, uma referente ao eixo X, que é o chamado eixo das abscissas, e outra ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas, onde cada ponto vai ter uma coordenada, ou seja, vai ter um valor equivalente a X e Y, representando, né, nada mais que, como a interseção de duas retas numéricas ortogonais entre si, nada mais é do que um segmento de distância. Claro que não distância como realmente distância, um tipo de distância. Para quem não sabe, a gente vai ver em geometria analítica que existem inúmeros tipos de distâncias. Bom, então esse seria o plano cartesiano, né? E o espaço tridimensional nada mais seria o espaço em que a gente considera o plano cartesiano, porém com um eixo a mais, que é o eixo Y, que é exatamente eixo de profundidade, né? Ó, aqui seria o plano cartesiano, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aí a gente vai ter pontos que vai ter referidas coordenadas em x e y. Aqui, ó, x e y são as coordenadas dele. Aí, como é uma interseção de duas retas numéricas ortogonais, ou seja, que formam 90 graus entre si, né? Que eu tenho duas retas, eu tenho encontro dela, elas são ortogonais entre si. E isso aqui equivale a dizer que eu tenho um segmento x aqui e um segmento y aqui em relação ao módulo dele, né? E a gente sabe que aqui o plano cartesiano é construído fielmente para representar exatamente funções, que nada mais é do que uma relação biunívoca, ou seja, uma relação estabelecida entre dois conjuntos, um dado conjunto A e um conjunto B, onde eu consigo partir do conjunto A para o conjunto B a partir de uma dada relação matemática x, seja adicionar um número a mais, x mais 2, x mais 3, enfim. Ou seja, uma dada lei matemática, né? Bom, então se você já está acostumado com o plano cartesiano, isso aqui de boa. Beleza? Então vou assumir que vocês sabem o plano cartesiano. E a diferença do espaço tridimensional é que aqui eu irei considerar mais um eixo, que é o eixo, exatamente, aí vai alterar aqui. É como se você estivesse pegando esse eixo aqui, ó, esse plano cartesiano, e estivesse projetando ele para o chão. Ou seja, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Se eu projetar para o chão, onde aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, certo? É como se eu estivesse deitando ele aqui na diagonal. E esse eixo aqui, da altura, vai ser o eixo chamado Z, tá bom? Aqui é o eixo Z.
Então vai ter x, y, z aqui formando, né? E é ortogonal a todos esse eixo abaixo aqui, formando então objetos tridimensionais, tá, pessoal? Aqui a gente vai formar a partir desse eixo um novo plano cartesiano, onde um ponto não vai ter só coordenadas em x e y, quanto em z, x, y, z. E esse ponto vai formar, obviamente, como se diz, um objeto tridimensional de acordo com uma certa lei matemática, a gente vai modelando ali, certo? Esses pontos. E isso seria exatamente a relação que a gente tem, tá? Se fosse para falar de forma mais formal possível, deixa eu ver. Bora falar assim, ó. Plano cartesiano é um assunto que vocês sabem, né? Certinho. Agora eu tenho que falar do espaço tridimensional certinho aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver. Não sei se eu falo direto ou segura a onda. Bom, bora falar sobre o espaço tridimensional. A gente pula, já vai mostrar como opera com vetores. Vê. O espaço numérico tridimensional R3, que a gente fala, nada mais vai ser do que o espaço estabelecido entre um dado eixo no reais, outro eixo nos reais e outro eixo nos reais. É isso que significa, tá? Aqui é o R3. Então, quando você escutar R como fosse a letra, fosse um número elevado a 3, quer dizer que a gente está no espaço R3, ou seja, estou considerando 3 eixos, a interseção desses 3 eixos de forma ortogonal entre si, em que cada eixo vai estar exatamente no conjunto dos reais. Aí a gente chama de R3 como R2 também, tá? E o porquê a importância desse espaço numérico tridimensional? A gente vai ter que os elementos pertencentes a ele vão ser dados da seguinte forma. Os elementos x, y, z, que vai ser as coordenadas referidas a certos pontos e vai diferenciar eles, pertencente ao espaço R3, são as chamadas ternas ordenadas de números reais. De números reais. E essas ternas ordenadas. E eu tô falando isso, pessoal, porque eu vou dar o conteúdo completo, né? Como eu disse. As ternas ordenadas surgem como as coordenadas cartesianas de um ponto P do espaço tridimensional. A esse espaço tridimensional, pessoal, a gente pode usar a letra E3 para representar ele, quando a gente falar, se referir a esse espaço tridimensional. Nesse caso, quando a gente fala E3, é quando a gente não sabe qual é o conjunto de cada eixo, tá? Aí a gente comumente fala E3, espaço tridimensional E3. Quando fixamos, e aqui eu tô falando tudo isso aqui pra gente ir dando progressão. Quando fixamos esse espaço tridimensional né? Quando fixamos esse espaço tridimensional, fixamos nesse espaço tridimensional, nesse espaço tridimensional, um sistema que é o que a gente está fazendo, né? Um sistema de 3 eixos ortogonais
que indicamos OX, OY e OZ e esse intercepta exatamente nesse eixo, que é a interseção dos três eixos. E aqui é chamado de origem do sistema, né? Ou seja, gente, o que eu tô querendo falar é exatamente que eu tenho isso daqui, ó. Né? Como eu disse para vocês, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, aqui eu vou ter um certo ponto P, e aqui é o eixo Z, onde eu vou ter exatamente essas coordenadas ligadas a P, tá? Opa. E P com coordenadas X, Y, Z. Ou seja, outra forma da gente escrever isso aqui nada mais é do que a aplicação de uma dada função do espaço tridimensional E3 para o espaço tridimensional R3, que associa. E por que a gente está construindo essa ideia? Para construir exatamente a ideia necessária para vetores. A cada ponto P de E3, ou seja, é uma relação de função do espaço tridimensional, que é exatamente esse espaço que nós estamos considerando, para o R3, né? Que associa a cada ponto P de E3 sua única terna ordenada. Terna, no caso de 3, né? 3 componentes. Sua terna ordenada. Onde, o que acontece, gente? Se eu aplico essa função, ou seja, o que é uma função? É como eu disse para vocês, é uma relação bionívoca, ou seja, uma relação estabelecida de um conjunto para o outro a partir de uma lei matemática, né? Então, se eu dado uma dada função definida exatamente do conjunto do espaço tridimensional E3 para o R3, então essa função vai associar cada ponto P a uma coordenada x, y, z. Tá bom? Relativas a um sistema de 3 eixos, que é exatamente esse sistema que a gente trabalha acima. De 3 eixos ortogonais. Certo? E essa relação, gente, é chamada de uma bijeção. É uma correspondência, como eu já falei, o nome bionívoca entre os elementos de R3 e de E3. Então, se é bionívoca, desse modo, temos uma relação inversa, onde a gente pode voltar. Então, essa relação inversa, que eu vou chamar de f de menos 1, vai então do espaço R3 para o E3, ou seja, como eu tivesse eu pego um elemento, vou de E3 para R3, eu quero pegar esse mesmo elemento e voltar. Será que eu consigo voltar? Bom, por ser uma relação bionívoca, eu consigo. Onde associa, que é chamada função inversa, né? Associa a cada terna ordenada de R3, um único ponto. R3, um único ponto P de E3, tá? Ou seja, f de menos 1, x, y, z é igual a P de E3. Tá bom, pessoal? Perfeito? Bom, entendido isso, né, falando aqui sobre, então, o espaço tridimensional, o espaço onde iremos trabalhar, seja no R2 ou no R3, que hoje é comumente que a gente fala, aí vai poder falar como que se opera com vetores. E aí a gente vai falar sobre a adição de vetores, e multiplicação por escalar. Eu não me lembro se eu tinha gravado, gente, um vídeo disso daqui. Certo? Eu tenho uma breve memória que eu tenho gravado isso aqui.
mas eu não tenho certeza. Eu vou confirmar aqui rapidinho.